todos. Como Francisco disse, né? É muito bom, né, voltarmos aqui mais um domingo, né? Estarmos aqui nessa casa de oração. E isso que nós estamos fazendo, vindo aqui constantemente, é fruto do que eu vou falar hoje aqui, né? O tema do que eu escolhi para a gente falar, que é: nosso nome está escrito no céu. Então, ao virmos aqui e participarmos desse trabalho, ouvindo o Evangelho, né? Absorvendo essa energia que nós estamos aqui e nos dispondo, né? a largar nossos afazeres, né? Que todos nós temos, né? E vindo aqui, nós estamos, Deus está escrevendo o nosso nome no céu. E isso é muito importante para cada um de nós. Então vamos entender o que é o nosso nome escrito no céu, né? Então tem uma passagem de Jesus que está em São Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20, que ele dá um recado para os seus discípulos, para os apóstolos dele, da seguinte forma: eu dei a vocês poder de pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus, que são os inimigos, né, lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Então vamos entender o que Jesus quis dizer com isso, né? Esse ensinamento para os seus discípulos. Então ele pronunciou essas palavras a 72 discípulos, né? Que foram enviados por ele, Jesus, a várias cidades para para pregarem a boa nova do Cristo, ou seja, os seus ensinamentos, né, que posteriormente iriam constar dos evangelhos que nós temos até hoje, né? E eles, os discípulos, após, né, cumprirem essa missão de irem em várias cidades, imagina, 72 pessoas, né? E que aquilo foi aumentando, não era só aquela meia dúzia de apóstolos, né? Eles foram agregando, né, pessoas que difundiam, né, as lições de Jesus, né? Então eles voltaram felizes pela a concretização dessa missão deles de passar, né, a palavra de Jesus para aquele povoado, para aquela cidade, até muitas delas distantes, né, em que tudo era feito a pé, né? Então era um sacrifício muito grande. E vieram muito alegres, porque tinham concluído muito bem a missão que Jesus havia, né, colocado para eles, né? Imagine o orgulho desses discípulos ao voltarem, né, e comunicarem a Jesus, que estavam alegres por causa disso. E eles falam ainda para Jesus que até os demônios que estavam lá, né, tentando, né, atrapalhar o trabalho dele, haviam obedecido a esses discípulos quando eles falavam em nome de Jesus. Então eles estavam alegres por causa disso, que eles conseguiam, né, dominar, vamos dizer assim, aqueles maus espíritos. Aí o que Jesus fala para eles? O mestre lhe dá um belo ensinamento que vale para todos nós ainda hoje, né? Jesus fala para os discípulos que não ficassem alegres pelo fato deles terem conseguido que os maus espíritos tenham obedecido a eles. Isso não era o motivo da alegria
dos discípulos, mas sim a alegria, o verdadeiro motivo dessa alegria, segundo Cristo, deveria ser o fato de o nome de cada discípulo foi escrito por Deus nos céus, no céu, né? A vitória verdadeira contra o inimigo não é vencer o inimigo, né? Mas sim ter o nome escrito por Deus no céu. Mas por que eles tiveram, né, sem perceber, sem saber, que seu nome fosse escrito no céu? Pelo bom trabalho que fizeram, por terem realizado a missão da melhor forma que Jesus havia colocado para ele. Então, ao fazer essas visitas, propagando, né, os ensinamentos do Mestre, eles estavam fazendo o bem, né? Um bem para todos aqueles que estavam recebendo aqueles ensinamentos, né? Estavam plantando, né, a semente do cristianismo, né, daqueles que iam seguir o Cristo. Então, isso fez com que Deus, né, por recompensa, colocasse o nome de cada um deles no céu. É isso que devia ser o motivo da alegria deles, né? E quantas vezes nós nos apegamos, né, a práticas religiosas com o único intuito, né, de livrarmos das influências espirituais negativas, quando na realidade não deveria ser só esse intuito de destruir o mal, mas sim de também praticar o bem, né? Essa advertência é que Jesus falou para os discípulos, né? Que eles estavam praticando o bem, né? E é isso que faz com que o nosso nome seja escrito nos céus, né? Praticando o bem. Isso aí Jesus falou para os discípulos há mais de 2000 anos, né? Só que vale para nós até hoje ainda, né? E uma vez um sacerdote católico, ele perguntou ao Dalai Lama, né, que é o líder do budismo tibetano, né, qual seria a melhor religião. E o Dalai Lama, com toda a sabedoria dele, deu a seguinte resposta para esse sacerdote católico: a melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Isso que é a melhor religião. Essa que é a função da religião, é fazer com que nós melhoremos, né? E isso é que nos conduz a ter o nosso nome escrito nos céus. É a nossa memória. Deus é que coloca o nosso nome lá, né? Porque Jesus jamais ele condenou o nosso passado, as coisas erradas que nós havíamos feito, mas sim, ele sempre procurou fazer com que nós mudássemos e não fizéssemos mais aquelas coisas erradas. Então o passado não importa, importa daqui para frente. Então, o que eu vou me melhorar, né? E essa é a função, segundo o Dalai Lama, da melhor religião que pode existir. Não basta simplesmente nós nos livrarmos do mal, né? Nós temos que praticar o bem. Isso que é muito, muito importante, né? A religião ela não pode ser vista como, por exemplo, um aspirador que vai sugar, né, todas as nossas mazelas espirituais. Não é isso, mas um trampolim das nossas potências, né, de amor e sabedoria. É isso que a religião vai trazer para nós, né? Não basta a gente pedir a Deus que tire o mal da nossa vida se nós não nos esforçarmos para fazer o bem, né? O mal nada mais é do que a ausência do bem, né? Quando tem o mal, eu não tenho o bem.
Então, se eu estou fazendo bem, o mal está ausente. Esse que é o grande ensinamento. Então, a verdadeira alegria, conforme Jesus falou, é ter o nosso nome, né, escrito nos céus, por Deus, através de quê? Dos nossos merecimentos. Por isso que é colocado lá, né? Hermógenes, que é um grande escritor brasileiro, ele se dedica ao crescimento espiritual das pessoas, né? Ele escreveu com muita sabedoria o seguinte: esqueça de sua própria felicidade e empregue seu tempo, seus talentos, seus esforços, suas energias em prol da felicidade do seu próximo. Isso que é importante. Então, eu não tenho que me importar com a minha felicidade, eu tenho que me importar do que eu estou fazendo para que o meu próximo, aquelas pessoas que convivem comigo, conosco, eles sejam felizes, porque a partir disso eu sou feliz também, não é? Fazendo isso, nós vamos ver que as pessoas aprenderam que se dedicarem a pessoas necessitadas, além de não terem tempo para se preocupar com seus problemas, elas estão passando a ter uma condição diferenciada, cada uma, que é ser feliz. Então, na medida que eu faço isso, que eu ajudo aqueles que mais necessitam, eu sou o maior beneficiado, né? Eu recebo tudo aquilo de volta, todo o bem que eu fiz para o próximo. Tem muita gente que quer arrombar, né, as portas do céu, do alto, com o coração fechado para o próximo. Não vão conseguir chegar lá, né? E o guia espiritual, que escreveu várias mensagens para nós, é o irmão José, ele afirma que o Cristo, ele desceu à terra, né, para que com ele nós aprendêssemos a subir no céu. Então, Jesus veio à terra para nos ensinar a subir, a ir para o céu, né? Então, tocar o coração de Jesus é tocar aqueles que não têm remédio, não têm comida, não têm ajuda de ninguém, não tem esperança. Isso é que nós tocamos. Ao fazermos isso com o nosso próximo necessitado, nós estamos tocando o coração de Jesus. Tudo isso é um bem, e tudo isso faz com que o nosso nome vá sendo cada vez mais escrito nos céus, por Deus. A melhor oração que a gente possa fazer para Jesus é socorrer alguém que esteja em aflição. Isso sim é que Jesus espera de nós, né? Ele nos ouve muito mais, né, quando nós somos capazes de ouvir o choro, as lágrimas daqueles que mais necessitam, né? Que nem aquela multidão que continua faminta ainda hoje, aquela multidão que esperava a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós ainda fazemos isso, estamos esperando isso, né? Que Jesus nos multiplique, que sacie a nossa fome, como Ele fez lá no Sermão da Montanha, lá. Aquela multidão que corrigia, tinha 1 ou 2 pães, 1 ou 2 peixes, e os apóstolos estavam preocupados que não ia dar para alimentar aquela multidão faminta, e Jesus, né, fez aquele milagre, né, de multiplicar os pães e os peixes, e matou a fome de todos aqueles que estavam lá, né? Não é o conhecimento das leis sagradas, né? Não é uma mera adesão a um ou outra religião que vai nos redimir, que vai nos salvar, mas somente pelo lápis da caridade, né, que nós teremos o nome escrito lá no céu.
né? E Madre Teresa de Calcutá, né, que passou a vida dela inteira, né, ajudando aquelas pessoas necessitadas, ela sempre dizia que ela se sentia como um pequeno lápis, né, na mão de Jesus, de Deus, e ele mandava, escrevia através dela para que ela desse amor a todos aqueles, né, que ela ajudava. Então ela sentia como um instrumento de Deus ao fazer tudo aquilo, né? E o bem que ela fez é incalculável, né? Nós também somos um pequeno lápis de Deus, e Ele nos manda mensagens para que nós pratiquemos o amor, dando otimismo, esperança, fé a todos aqueles que caminham conosco nessa longa caminhada terrena, né? Que convivem conosco, né? Essas mensagens é o que nós passamos para o nosso próximo, né? De tal forma que nós vamos fazê-los felizes, né? Enquanto cada um de nós procurar viver só para si, né, nós nunca vamos encontrar a verdadeira alegria, porque como Jesus falou, né, nós só vamos alcançar essa alegria quando nós tivermos o nosso nome escrito nos céus. Aí sim, né, com as letras do amor ao próximo. Isso que é muito importante, né? Muito melhor do que simplesmente derrotar o inimigo espiritual, né? É fazer mais e mais amigos aqui na terra e no céu também. Então era isso, né, que eu estava querendo mostrar para vocês, o que é ter o nosso nome escrito nos céus. Essa mensagem, esse ensinamento de Jesus, né? É quando nós praticamos o bem, né? Nós estamos cada vez mais tendo o nosso nome escrito. E Jesus mesmo, ele nos falou em outros evangelhos que haviam várias moradas na casa do Pai. Então, essas moradas, que são inúmeras, elas existem. Só que, cadê a nossa morada? Qual é a nossa morada? É aquela que vai estar escrito o nosso nome por Deus, para que quando nós definitivamente voltarmos para nossa pátria, né, que é lá espiritual, aqui é passagem, aqui é aprendizado, mas um dia nós não vamos voltar mais para cá, nós vamos ocupar uma das moradas que Deus reservou para nós, e está escrito lá o nosso nome, tá? Para cada um de nós. E através de quê? Através do exercício do bem que eu faço, que Jesus espera que a gente transmita aqui na terra todo o amor possível que a gente possa transmitir para os nossos próximos. O amor que ele veio mostrar quando teve essa passagem terrena. O amor que até hoje muita gente ainda não entende o significado. De que amor é esse? Né? É de nos considerarmos irmãos, de nos aceitarmos, de não nos considerarmos nem piores, nem melhores de um de outro. Então, como o grande Dalai Lama falou, a religião, a melhor religião, é aquela que faz com que a gente se melhore. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Melhorando o nosso espírito até o momento que nós atingirmos a perfeição, né? Essa que é a nossa grande meta aqui, como espírito encarnado pela passagem
no plano terreno. Então, era isso. Que Jesus, né, continue nos ajudando a melhorarmos, né, através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos atos, né? É isso que conta, dos bens espirituais que eu estou adquirindo aqui através das múltiplas experiências terrenas que temos com as oportunidades que Deus nos dá a cada reencarnação. Por isso que nós vamos voltando, né, a cada encarnação, que nós temos que agradecer de estarmos aqui, né, com a finalidade de melhorar. O que eu não consegui fazer na encarnação anterior, eu estou tendo novamente a oportunidade de fazer aqui. E à medida, né, que eu vou melhorando, né, eu vou purificando o meu espírito. Então, era isso. Muito obrigado, né? Que assim seja para todos nós.